Um milionário encontra sua filha desaparecida abraçada a uma mendiga, escondidas num galpão abandonado. Quando ele corre para resgatar a menina, ela revela algo que o deixa completamente sem palavras. Uma verdade que ninguém esperava. Aquele dia começou como tantos outros na vida de Marcelo. Ele acordou cedo, como sempre fazia, ainda meio sonolento, mas com aquele instinto de pai que nunca falha. Levantou-se da cama e, antes de qualquer coisa, foi até o quarto da filha. Abriu devagar a porta branca com adesivos de estrelas e unicórnios colados, e lá estava ela. Rafaela, com seus cabelos loiros espalhados pelo travesseiro, dormindo tranquila, abraçada ao ursinho de pelúcia que carregava desde bebê. Marcelo sorriu sozinho. Era impressionante como aquela menina conseguia trazer leveza para sua vida tão pesada. Ele era um homem acostumado ao barulho dos negócios, às reuniões intermináveis, às cifras que cresciam e cresciam. Mas bastava olhar para Rafaela que tudo aquilo parecia pequeno. Naquele quarto simples e cheio de desenhos infantis, Marcelo encontrava o que o dinheiro nunca conseguiu lhe dar: paz. "Filha, acorda. Tá na hora da escola", falou baixinho, fazendo um carinho no rosto dela. Rafaela abriu os olhos devagar, espreguiçou-se e, como sempre fazia, perguntou: "Pai, hoje você me leva?" E ele respondeu, do mesmo jeito de sempre: "Claro, minha princesa." Era um combinado silencioso entre eles. Mesmo com todos os compromissos, Marcelo fazia questão de levá-la à escola sempre que podia. Era o momento deles, só dos dois no carro, ouvindo músicas infantis, rindo das piadas bobas que só pai e filha entendem. Enquanto Rafaela se trocava, colocando o uniforme azul claro e amarrando os cadarços dos tênis, Marcelo foi até a cozinha preparar um sanduíche para ela. Não deixava que os funcionários fizessem isso nessas manhãs especiais. Ele mesmo preparava, colocando 2 fatias de queijo e o suco preferido dela, de morango. "Pronto, mocinha." "Bora?" perguntou, pegando a mochila dela. No caminho até o carro, Rafaela parou para cheirar as flores do jardim, como fazia todos os dias. Era uma rotina tão simples, tão automática, que Marcelo sequer imaginava que poderia ser a última vez que veria aquela cena sem dor no peito. Entraram no carro. Marcelo ligou o rádio e deixou que Rafaela escolhesse a música. Ela, animada, colocou aquela mesma canção que tocava há semanas e que ele já nem aguentava mais ouvir, mas fingiu gostar só para vê-la dançar no banco de trás, mexendo os braços no ar e dando risada. "Pai, hoje eu vou mostrar meu desenho para a professora", disse com os olhos brilhando. "Tenho certeza que ela vai amar", respondeu Marcelo, ajeitando o retrovisor para vê-la melhor. A escola ficava a uns 20 minutos dali. Era um colégio particular, como Marcelo fazia questão. Quando chegaram, Marcelo estacionou o carro na frente do portão, desceu, deu a volta e abriu a porta para ela sair. Rafaela pulou do carro com a energia de sempre, ajustou a mochila nas costas e, antes de correr para os amigos, virou-se para ele, fez aquele biquinho e disse: "Pai, beijo." Ele se abaixou, deu um beijo estalado na bochecha dela e disse: "Te amo, minha princesa." "Se comporta, hein?" "Eu sempre me comporto", respondeu ela, rindo e correndo em direção aos colegas. Marcelo ficou ali parado, olhando Rafaela se misturar com as outras crianças. A imagem dela, pequena, com os cabelos loiros balançando, indo em direção à felicidade, ficou gravada na mente dele. Mas naquele momento ele não sabia, não tinha como saber, que aquela seria a última vez, por muito tempo, que veria sua filha assim, livre, despreocupada, feliz. Ele entrou no carro, ajeitou o terno, pegou o celular e seguiu para mais uma reunião importante, já pensando nos números, nas metas, nos contratos. Enquanto isso, a vida preparava um golpe que ele jamais poderia imaginar. E foi assim. Num dia qualquer, com uma rotina comum, com um beijo de despedida e um sorriso, que tudo mudou. Naquele momento, Marcelo não tinha ideia de que aquela manhã seria lembrada para sempre como o último dia de tranquilidade antes de sua vida virar de cabeça para baixo. O dia seguia normalmente para Marcelo. Depois de deixar Rafaela na escola, ele foi direto para o escritório. Sentou-se na enorme mesa de vidro, cercado por papéis, contratos e planilhas.
A equipe entrou, apresentou os relatórios, discutiram metas, tudo parecia sob controle, como sempre. Só que no meio daquela rotina apressada, o telefone tocou. Era o número da escola. Marcelo, distraído, atendeu com a mesma tranquilidade de sempre. Alô? Senhor Marcelo, aqui é da escola. A voz do outro lado estava trêmula. O senhor pode vir até aqui agora? Na mesma hora, Marcelo sentiu um frio no estômago. Aconteceu alguma coisa com a Rafaela? Perguntou, já levantando da cadeira. É melhor o senhor vir. Não estamos conseguindo localizá-la. Localizá-la? Como assim, localizar? Ela estava na escola, cercada de professores, seguranças, colegas. Como assim? Não conseguiam achar? Como assim, minha filha sumiu? Perguntou a voz falhando. Por favor, venha rápido. Marcelo não pensou duas vezes. Pegou a chave do carro, ignorou os olhares dos funcionários, nem avisou ninguém. Saiu pisando firme, o coração acelerado, uma angústia estranha apertando o peito. No caminho, enquanto dirigia em alta velocidade pelas ruas movimentadas, os pensamentos se atropelavam na cabeça dele. Deve ser um engano. Ela deve estar brincando. Talvez esteja na biblioteca ou na quadra. Mas ao mesmo tempo o medo começava a tomar conta. Uma sensação de vazio, de que algo muito ruim poderia ter acontecido. Quando chegou à escola, viu de longe a movimentação estranha. Professores conversando nervosos, funcionários andando de um lado para o outro e o portão entreaberto, com segurança olhando para todos os lados como se estivesse procurando algo. Marcelo estacionou o carro de qualquer jeito e entrou correndo. Onde está minha filha? Gritou desesperado. A coordenadora, pálida, se aproximou. Senhor Marcelo, nós não conseguimos encontrá-la. Ele sentiu as pernas falharem. Como assim? Não encontraram? Ela estava aqui de manhã. Eu mesmo deixei. Sim, ela veio. Esteve nas aulas. Mas na hora da saída, a professora percebeu que Rafaela não estava com as outras crianças. Procuramos pela escola inteira. Já verificamos todas as salas, os banheiros, o pátio. Não está em lugar nenhum. Marcelo olhava ao redor, como se a filha fosse aparecer a qualquer momento, saindo de trás de uma árvore, sorrindo, dizendo que era só uma brincadeira. Mas o rosto assustado dos funcionários mostrava que não era uma brincadeira. E as câmeras? Vocês têm câmeras? Gritou, a voz já embargada. Estamos verificando, mas algumas estão quebradas, outras não mostram nada. Parece que ela saiu pela lateral, onde tem um portão que dá acesso à rua. Marcelo sentiu o coração parar. Como assim saiu pela lateral? Como ninguém viu? Estamos apurando. Mas um dos funcionários disse ter visto uma van branca estacionada ali hoje, no horário da saída. Não conseguiu anotar a placa. Achou que fosse de algum dos pais. Marcelo levou as mãos à cabeça, começou a andar em círculos, desesperado. Uma van, repetia para si mesmo. O suor escorria pela testa, as mãos tremiam. Em meio ao caos, ouviu uma professora se aproximando, chorando. Marcelo, me desculpa, eu estava de olho. Mas ela saiu sem que a gente percebesse. Marcelo nem conseguiu responder. Apenas olhou para o pátio vazio, onde, há poucas horas, tinha visto sua filha correndo feliz com a mochila nas costas. Ele não conseguia acreditar. Em questão de horas, ela simplesmente desapareceu. Sumiu. Do lado de fora da escola, ele ouviu uma mãe comentando baixinho. Disseram que levaram uma menina daqui hoje. Deus me livre. A cabeça de Marcelo rodava. O mundo parecia girar ao contrário. Tudo que antes era certeza, agora era medo. A polícia foi chamada imediatamente. Vieram viaturas, investigadores, cães farejadores. Marcelo, sentado num banco com as mãos no rosto, só conseguia pensar numa coisa. Minha filha está sozinha, com medo. Onde ela está? As horas começaram a passar lentamente. Primeiro 2, depois 4, depois 6. Nenhuma notícia, nenhuma pista concreta. A única coisa que restava era o vazio e o silêncio. Marcelo se recusava a ir embora. Ficou ali na escola, sentado na mesma cadeira, olhando para o portão, como se Rafaela fosse aparecer correndo do nada, dizendo, pai, tô aqui. Mas ela não apareceu, nem naquela noite, nem no dia seguinte. E foi assim, num piscar de olhos, que a vida de Marcelo virou um pesadelo. De pai tranquilo e ocupado,
Ele se transformou em um homem consumido pela angústia, disposto a qualquer coisa, a fazer qualquer coisa, para encontrar sua filha. Os primeiros momentos depois do desaparecimento foram de pura incredulidade. Marcelo simplesmente não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo com ele. Com ele. Logo ele, que sempre fez de tudo para proteger Rafaela, que cercou a filha de cuidados, de segurança, de conforto. Mas agora, nem todo o dinheiro do mundo parecia suficiente. Nem todas as câmeras, nem todos os seguranças, nem todas as grades altas. Nada impediu que sua filha sumisse. Investigadores começaram a colher depoimentos, professores, funcionários, pais, cada um repetia o mesmo. Não vi nada, estava distraído, achei que ela já tinha ido embora. Marcelo estava ali, no meio daquele caos, mas parecia não ouvir nada. Só conseguia pensar, onde está minha filha? O que ela está sentindo agora? Será que está com medo? Será que está chorando, chamando por mim? As horas foram passando e o desespero só aumentava. A polícia acionou a equipe de buscas especializada em desaparecimento de menores. Helicópteros começaram a sobrevoar a cidade, com holofotes iluminando terrenos baldios, ruas desertas, matas fechadas. Cães farejadores foram levados até a escola e Marcelo acompanhava tudo de perto, andando de um lado para o outro, com os olhos vermelhos, o rosto abatido, sem conseguir sequer sentar. Enquanto os policiais organizavam as buscas, ele mesmo pegou o celular e começou a ligar para todas as pessoas que conhecia, amigos, colegas de trabalho, familiares. Até jornalistas ele procurou, pedindo ajuda, espalhando a foto da filha, suplicando para que todos divulgassem o desaparecimento. Cartazes foram impressos às pressas. Procura-se Rafaela, 7 anos, loira, olhos claros. Voluntários se reuniram, começaram a colar os papéis em postes, muros, pontos de ônibus. As redes sociais também se encheram de compartilhamentos. Fotos da menina sorrindo, segurando o ursinho, fotos dela na escola, na pracinha. A cidade inteira ficou sabendo. Mas ninguém trazia uma pista concreta. Enquanto isso, Marcelo se recusava a ir para casa. Como poderia dormir em sua cama, sabendo que sua filha estava sabe-se lá onde, talvez com frio, com medo, ou não conseguia nem terminar o pensamento. Passou a noite ali na escola, sentado numa cadeira dura, com o rosto escondido entre as mãos. O celular não saía do ouvido. Cada vez que tocava, ele atendia num pulo, com a esperança renascendo por um segundo, só para ser esmagada logo depois. Nada ainda, senhor Marcelo. Estamos procurando. Ele não comia. Os funcionários da escola tentaram trazer um copo de água, um sanduíche, mas ele recusou tudo. Eu só quero minha filha de volta, repetia como um mantra. E então vieram as lembranças. Como se a cabeça dele fosse um filme, passando, cena por cena. Lembrou-se da última vez que eles brincaram no parque, quando Rafaela insistiu para que ele descesse no escorregador, mesmo ele morrendo de vergonha. Lembrou-se do dia em que ela perdeu o dente da frente e ele comemorou, dizendo que agora ela estava ficando mocinha. Lembrou-se das noites em que ela ia até o quarto dele de pijama, dizendo: "Pai, me conta uma história." E agora? Agora ele só queria ouvir a voz dela mais uma vez. Só queria abraçá-la, sentir o cheirinho do cabelo dela, ouvir ela dizendo: "Pai, te amo." Mas no lugar disso havia apenas silêncio e o peso da culpa. Uma culpa esmagadora. Por que eu não fiquei mais um pouco na escola? Por que não esperei ela entrar? Por que confiei tanto naquele esquema de segurança? Por quê? Por quê? Por quê? A cabeça dele não parava. O peito doía. As pernas tremiam. Enquanto isso, os policiais faziam o que podiam. Bateram de porta em porta, revistaram terrenos abandonados, questionaram moradores de rua, conferiram imagens de câmeras da região. Mas nada, nenhum rastro. E o tempo parecia andar devagar demais. Cada minuto sem notícia era uma facada a mais no coração de Marcelo. Na manhã do dia seguinte, os jornais já estampavam a manchete: "Filha de empresário desaparece misteriosamente." E ele, ao ver aquilo, não sentiu raiva da exposição, nem vergonha. Só sentiu mais dor. Porque agora não era mais um pesadelo só dele. Era um pesadelo público.
Enquanto as pessoas liam a notícia tomando café, comentando com um suspiro: que horror, coitado desse pai. Ele vivia o horror, na pele, no peito, na alma. E mesmo com dezenas de policiais, helicópteros, cães, cartazes, mesmo com toda a estrutura, a verdade é que até aquele momento não havia nenhuma pista de Rafaela. E Marcelo? Marcelo não parava de andar, para lá e para cá, com a roupa amarrotada, o rosto abatido, os olhos secos de tanto chorar. Só conseguia repetir entre um suspiro e outro: minha filha, onde você está? O sol já havia se posto pela segunda vez desde o desaparecimento de Rafaela. A cidade seguia seu ritmo normal, com carros indo e vindo, pessoas indo para o trabalho, crianças brincando nas praças. Mas para Marcelo, o tempo tinha parado. Cada hora sem notícia da filha parecia uma eternidade. Ele já não sabia mais onde procurar, nem o que fazer. Estava exausto, mas não queria descansar. Não queria parar. Achava que se parasse, iria enlouquecer. Enquanto a cidade inteira se mobilizava nas buscas por Rafaela e Marcelo seguia de um lado para o outro, consumido pela angústia, uma mulher vivia sua própria batalha silenciosa. Longe dos holofotes, longe das câmeras, longe dos olhos da sociedade. O nome dela era Joana. Ninguém sabia, mas Joana morava há anos nas ruas daquela cidade. O tempo e as dificuldades haviam endurecido sua pele, mas não o seu coração. Vivia sozinha, vagando de um canto a outro, carregando em uma sacola plástica tudo o que tinha: um cobertor rasgado, um pedaço de pão e uma velha foto de uma criança que um dia fora sua filha. Sim, Joana também tinha sido mãe, mas a vida foi cruel com ela. Perdeu a filha num acidente trágico e, sem ter como lidar com a dor, foi se afundando, perdeu o emprego, perdeu a casa, perdeu as forças. E quando se deu conta, já vivia nas calçadas, invisível para quem passava. Mas naquela noite, sentada num canto escuro, enrolada no seu cobertor, ela ouviu gritos. Levantou a cabeça assustada e viu na penumbra dois homens arrastando uma criança pequena, loira, que se debatia, chorando e suplicando: me solta, eu quero o meu pai. Joana arregalou os olhos. O coração, que há muito tempo parecia adormecido, bateu forte de novo. Por um segundo ela viu naquela menina a imagem da filha que perdeu, o mesmo tamanho, o mesmo desespero, o mesmo grito por socorro. E então, sem pensar, sem medir as consequências, sem se preocupar com a própria segurança, Joana se levantou. Pegou a primeira coisa que viu no chão, uma pedra, e com toda a força que tinha, mesmo sendo pouca, jogou em direção aos homens. Solta ela, gritou com a voz rouca e firme. Os sequestradores se assustaram. Não esperavam ser surpreendidos, ainda mais por uma mendiga, alguém que eles julgavam fraca, invisível, insignificante. Mas Joana não era nada disso. Quando viu que a pedra acertou o braço de um deles, avançou mais. Pegou outra pedra e atirou de novo. E outra. E gritou mais alto: deixa ela em paz. Os homens, agora com medo de chamar atenção, soltaram Rafaela por um segundo, xingaram Joana e se prepararam para reagir. Mas Joana, rápida, agarrou a mão da menina e puxou com força. Vem comigo, meu amor, corre, gritou. Rafaela, mesmo assustada, entendeu que aquela mulher estava ali para ajudá-la. Então, correu o mais rápido que pôde, seguindo Joana, enquanto os homens, ainda confusos, demoravam para reagir. Depois de ter conseguido arrancar Rafaela das mãos dos sequestradores, Joana segurava firme a mão pequena da menina, como quem segura a vida. Não podia, não queria soltar por nada nesse mundo. A respiração das duas estava ofegante, os corações disparados, mas o medo dava forças que Joana nem sabia que ainda tinha. Corre, meu amor, corre, repetia, puxando Rafaela pelas ruas escuras. A menina, ainda assustada, obedecia sem perguntar nada. Só chorava baixinho, com os olhos arregalados, sentindo o frio da noite e o calor da mão de Joana apertando a sua. As ruas pareciam não ter fim. O chão era de pedras irregulares, com buracos e poças d'água suja. As sombras dos postes quebrados desenhavam formas estranhas nas paredes pichadas dos becos. Joana conhecia aquele caminho. Conhecia cada curva, cada viela escondida, cada passagem que ninguém mais via. Anos vivendo nas ruas tinham ensinado a ela onde se esconder, onde escapar, onde se proteger.
Enquanto corria, olhava para trás de vez em quando, com medo de que os homens estivessem seguindo, mas não viu mais ninguém. Ainda assim, não diminuiu o passo. Só mais um pouquinho, tá? Aguenta firme, dizia, tentando acalmar Rafaela, mesmo com a voz embargada. A menina não respondia, só chorava e apertava mais ainda a mão de Joana. A madrugada estava fria. O vento cortava a pele e o céu, sem estrelas, parecia pesar ainda mais sobre elas. Depois de quase 20 minutos correndo por ruas e becos que poucos conheciam, Joana parou em frente a uma construção velha e abandonada, escondida atrás de um matagal e de um muro caído. Era um galpão, onde de vez em quando ela passava as noites para se proteger do frio ou da chuva. "Vem, entra aqui", disse, puxando Rafaela para dentro. O lugar estava escuro, cheirava a mofo e madeira podre. Para quem vive nas ruas, aquele era um abrigo como poucos. Tinha 4 paredes, um teto inteiro e um cantinho onde Joana mantinha um cobertor velho e alguns poucos pertences. Uma caneca, uma sacola plástica com roupas rasgadas e um pedaço de pão. Joana sentou Rafaela no chão, pegou o cobertor e enrolou na menina, tentando aquecê-la. Tá tudo bem, tá tudo bem. Você tá segura agora", repetia, acariciando os cabelos loiros da menina, que ainda tremia. Rafaela, aos poucos, foi parando de chorar, mas o olhar continuava assustado, perdido. Joana então se agachou e olhou bem nos olhos dela. "Escuta, você sabe o nome do seu pai? Ou onde você mora? A gente precisa avisar ele." Rafaela fez que sim com a cabeça, mas de tão abalada não conseguia nem falar. Joana entendeu. "Tudo bem, calma. Primeiro a gente vai descansar. Você precisa comer um pouquinho." Pegou o pedaço de pão, partiu em 2 e, mesmo morrendo de fome, entregou para Rafaela primeiro. "Come. Vai te deixar mais forte." A menina segurou o pão com as 2 mãos pequenas, começou a comer devagar, olhando para Joana com uma mistura de medo e gratidão. Joana, por sua vez, se sentou ao lado dela, abraçando a menina com um dos braços, como quem diz sem precisar falar: "Eu tô aqui. Eu não vou te deixar." E ficou ali em silêncio, só ouvindo o som da respiração acelerada das 2. Do lado de fora, a madrugada seguia fria e silenciosa. Os carros passavam ao longe. O barulho das sirenes ecoava em algum ponto da cidade. Mas ali, naquele esconderijo improvisado, só havia as 2. Uma mulher invisível e uma criança que toda a cidade procurava, sem saber que ela estava mais perto do que imaginavam. Joana olhou para Rafaela, que agora estava deitada, com a cabeça encostada em seu ombro, e pensou na própria filha. Na menina que perdeu. Na menina que não conseguiu proteger. E num sussurro que ninguém ouviu, ela prometeu: "Com você vai ser diferente, eu juro." Ficou acordada a noite toda, vigiando, ouvindo cada ruído da rua, com medo que os sequestradores voltassem. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma paz estranha. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que estava fazendo algo certo, algo bom, algo que dava sentido à sua vida. A noite avançava lenta e fria dentro do galpão abandonado, enquanto o vento assobiava entre as frestas das tábuas podres. O lugar era úmido, escuro e cheirava a mofo, mas, naquele momento, era o único abrigo possível para as 2 almas que ali se encontravam. Joana sentou-se no chão duro, encostada numa parede descascada, e puxou Rafaela suavemente para perto de si. A menina tremia, encolhida, com o olhar perdido, como quem não compreendia ainda tudo o que havia acontecido. O corpo pequeno, magro e frágil, buscava por calor, por conforto, por um colo. E Joana, sem hesitar, ofereceu o pouco que tinha. Retirou de sua sacola o cobertor velho e rasgado, aquele mesmo que acompanhava há anos, que já tinha visto tantos invernos, tantas noites solitárias. Mesmo rasgado, ele ainda servia para aquecer, e Joana não pensou 2 vezes. Envolveu Rafaela com ele, apertando a menina contra o peito, numa tentativa instintiva de protegê-la do frio e principalmente do medo. "Fica aqui, pertinho. Você vai ficar quentinha", sussurrou com a voz rouca, passando a mão com delicadeza nos cabelos loiros de Rafaela. A menina se encolheu ainda mais, escondendo o rosto no peito de Joana. As lágrimas continuavam escorrendo, silenciosas, misturadas com o cansaço, a fome e o pavor de tudo que tinha vivido nas últimas horas.
Joana sabia que naquele momento palavras não adiantariam. Então ficou ali, simplesmente abraçando, sendo um abrigo. "Você tá com frio?" perguntou Joana, mesmo sabendo a resposta. A menina apenas balançou a cabeça, afirmando. Joana então apertou mais o cobertor ao redor dela, esfregando as mãos nas costas da menina, tentando gerar calor. "Vai passar, eu prometo, vai passar." E mesmo que soubesse que as condições eram duras, mesmo que estivesse com medo de que os homens que tentaram levar Rafaela voltassem a qualquer momento, Joana falava com uma segurança que não sentia, porque, naquele momento, o mais importante era acalmar a menina. Durante horas, ficaram assim, abraçadas, caladas, escutando os sons da madrugada. De vez em quando passava um carro ao longe, ouvia-se o latido de um cachorro ou o estalo de alguma madeira do galpão. Mas ali dentro, o tempo parecia suspenso. Rafaela aos poucos foi relaxando. O choro cessou. A respiração ficou mais leve, até que adormeceu, aconchegada no peito de Joana, como se aquele abraço fosse o único lugar seguro do mundo. Joana, por sua vez, permaneceu acordada. Se alguém olhasse de fora, veria apenas uma mulher suja, pobre, abraçada a uma criança perdida. Mas para quem visse com o coração, entenderia. Ali estava uma mãe. Uma mãe que, mesmo sem ter dado à luz aquela menina, tinha encontrado nela um motivo para continuar. E foi ali, naquela madrugada fria, que nasceu entre as duas um laço invisível, um vínculo silencioso, mas poderoso, que nem mesmo o medo, a pobreza ou o abandono podiam quebrar. Joana acariciava os cabelos de Rafaela, olhando para o teto rachado do galpão, e num sussurro que se perdeu no silêncio da noite disse: "Eu tô aqui, minha menina, e não vou te deixar." E assim, enquanto a cidade dormia e Marcelo seguia desesperado, sem saber onde procurar, Rafaela encontrava, no lugar mais improvável, o cuidado que ninguém esperava. Ele já não sabia mais o que fazer. As horas passavam lentas, arrastadas, como se o tempo tivesse decidido torturá-lo. Cada segundo sem notícias de Rafaela era como uma faca cravada no peito. O homem forte, acostumado a negociar milhões, a comandar empresas, agora estava ali, frágil, destruído, sem chão. No início tentou se manter racional. "Calma, vai dar tudo certo. Ela vai aparecer", repetia para si mesmo, como quem tenta segurar um fio prestes a arrebentar. Mas esse fio já não existia mais. Estava despedaçado. A polícia seguia fazendo buscas, batendo em portas, olhando câmeras, ouvindo testemunhas, mas cada resposta negativa era mais um golpe. "Nenhuma pista, Sr. Marcelo. Estamos fazendo tudo o que podemos. Vamos encontrar sua filha." Palavras vazias. Porque para Marcelo nada do que diziam importava. Só queria sua menina de volta. Marcelo não conseguia parar de se culpar. "Como deixei isso acontecer?" repetia em voz alta, andando de um lado para o outro, como um leão enjaulado. O celular não saía da mão. A cada notificação, um pulo. Mas sempre era alguém querendo saber se havia novidades, ou alguma mensagem de apoio que, embora sincera, só reforçava a dor que ele sentia. Não comia há 2 dias, não dormia. Os olhos fundos, o rosto abatido, a barba por fazer. Nem parecia mais o homem impecável que aparecia em revistas com terno alinhado e sorriso confiante. Agora era só um pai desesperado, perdido. Sentado no banco da praça em frente à escola, olhava para o portão fechado e pensava: como pode? Ela estava aqui e agora, onde ela está? Imaginava Rafaela sozinha, com frio, assustada, talvez ferida, talvez... Não, ele não conseguia terminar esse pensamento. A garganta apertava, o peito queimava, os olhos marejavam. Em certos momentos a raiva vinha forte. Onde estavam os seguranças? Como ninguém viu nada? Como a câmera estava quebrada justo naquele dia? Mas depois da raiva, só restava a culpa. Ele era o pai. Ele tinha que ter protegido. Fechava os olhos e via o rostinho de Rafaela. Aquele olhar sapeca, os dentinhos pequenos, as perguntas curiosas no café da manhã. E agora? Quem estaria ao lado dela? A ideia de que sua filha pudesse estar sofrendo, chorando, chamando por ele e ele não poder fazer nada era insuportável. E então a pergunta que mais doía: e se eu nunca mais a ver? O medo dessa possibilidade era paralisante. Ele tentava afastar o pensamento,
Mas sozinho ali, sentia-se o homem mais impotente do mundo. De que adiantavam os carros caros, os imóveis de luxo, as contas cheias de zeros? Nada, absolutamente nada, valia mais do que o abraço da filha. Nada mais fazia sentido. Em alguns momentos, passava as mãos nos cabelos, puxava como se quisesse arrancar a dor da cabeça. Em outros, ajoelhava-se na calçada, olhando para o céu, perguntando: por quê? Por que comigo? Por que com ela? Alguns amigos tentaram convencê-lo a ir para casa, descansar um pouco, comer algo, tomar um banho, mas ele recusou todas as vezes. Não, enquanto minha filha não estiver aqui, eu não saio daqui. E ficou, sentado, esperando por uma notícia, um telefonema, uma pista, qualquer coisa que dissesse: ela está bem. Na manhã do terceiro dia, quando o sol mal começava a aquecer as calçadas frias da cidade, o telefone da delegacia tocou. Era mais uma entre tantas ligações recebidas desde o desaparecimento de Rafaela, mas essa tinha algo de diferente. Do outro lado da linha, uma voz fraca, rouca, quase um sussurro. Eu vi uma menina, loira, num galpão. O atendente da polícia, acostumado a trotes e informações confusas, logo ficou em alerta. Pode repetir, senhora? Eu vi uma menina. Ela estava escondida com uma mulher, parecia estar assustada. Estava num galpão ali na zona pobre, perto da estação. A voz pausava, respirando com dificuldade, como quem tinha medo até de falar. Tem certeza? Pode descrever a menina? Perguntou o policial, já sinalizando para um colega começar a rastrear a chamada. Loirinha, pequena, uns 7 anos, estava com um cobertor rasgado. A descrição bateu de imediato com a imagem de Rafaela espalhada por toda a cidade. O policial, agora tenso, insistiu. Senhora, qual é o seu nome? Está segura? Onde exatamente viu isso? Mas a mulher, assustada, apenas respondeu. Eu só quis avisar. E desligou. Silêncio. O policial ficou parado por alguns segundos, segurando o telefone com a respiração presa. Depois levantou-se num salto e correu até o delegado. Temos uma pista. Na mesma hora, acionaram a equipe de buscas. Enquanto os policiais se organizavam, Marcelo, que não saía da delegacia há 2 dias, sentado num canto com o rosto escondido entre as mãos, percebeu a movimentação diferente. Levantou. Um pulo. O que foi? Tem alguma coisa? O delegado se aproximou com cautela. Recebemos uma ligação anônima. Disseram ter visto uma menina com as características da sua filha num galpão, na zona mais pobre da cidade. Marcelo sentiu as pernas fraquejarem, precisou se apoiar na mesa. Meu Deus, onde exatamente? O delegado respirou fundo. Próximo à estação velha, é uma área perigosa. Muita gente evita passar por lá. Marcelo não pensou 2 vezes. Quando ouviu o delegado confirmar o local do galpão, não pensou, não hesitou, não calculou riscos. Só fez uma coisa. Correu. Pegou seu carro e, junto da escolta policial, partiu em disparada pelas ruas da cidade. O coração parecia querer sair do peito, batendo forte, descompassado, quase dolorido. Aguenta, minha filha. Eu tô indo, repetia em voz baixa, como um mantra, enquanto segurava com força o volante, sem perceber que suas mãos já estavam suadas. Os pneus cortavam as ruas, ultrapassando sinais vermelhos, desviando de carros, ignorando buzinas e gritos. Para Marcelo, nada mais existia além de chegar o mais rápido possível. As viaturas da polícia abriam caminho, com as luzes piscando, mas sem sirenes, para não chamar atenção e nem alertar quem estivesse por perto do galpão. Quanto mais se aproximavam da região indicada na ligação, mais a cidade mudava de rosto. As ruas largas e bem cuidadas do centro deram lugar a vielas estreitas e escuras, onde casas estavam abandonadas, muros riscados de pichações, portas arrebentadas e janelas vedadas com tábuas podres. O cheiro de esgoto e lixo queimado tomava conta do ar, misturado ao mofo e à poeira. Marcelo olhava pela janela e, mesmo tão focado, não pôde deixar de pensar. Como minha filha veio parar aqui? Aquele era um lugar onde ele jamais imaginou que pisaria, quanto mais sua pequena Rafaela. Quando finalmente chegaram ao ponto exato indicado na ligação, os carros pararam. Marcelo desceu rápido, com as pernas bambas, e olhou ao redor. O cenário era assustador. De um lado, uma parede inteira coberta de pichações com símbolos que ele não entendia.
Do outro, uma fileira de casas sem portas, como esqueletos vazios onde só se ouvia o som do vento assobiando entre as frestas, e o galpão. Ali, ao fundo, enorme. Com a estrutura de ferro enferrujada, o telhado cheio de buracos e a entrada semi-tampada com pedaços de madeira quebrada. O silêncio era sufocante. Só se ouvia o barulho dos passos apressados dos policiais e o som do coração de Marcelo, que parecia martelar em seus ouvidos. "Fiquem atentos", sussurrou o delegado com a mão na arma enquanto orientava os policiais a se posicionarem. Marcelo olhava tudo ao redor, a respiração descompassada, a cabeça girando. Então, sem esperar mais ordens, começou a andar em direção ao galpão, mas o delegado segurou seu braço. "Espera, precisamos entrar com cuidado." Marcelo se soltou com os olhos cheios de lágrimas. "É a minha filha. Eu não posso esperar." O delegado entendeu. Naquele momento não havia protocolo que segurasse um pai. O grupo se aproximou do galpão com cautela. Cada passo fazia a madeira podre ranger. Cada ruído parecia um trovão no meio daquele silêncio assustador. Marcelo sentiu o suor escorrer pelas costas, mesmo com o frio da manhã. A entrada do galpão estava parcialmente obstruída por pedaços de compensado velho e caixas. Um dos policiais puxou tudo com cuidado, abrindo passagem. Marcelo espiou para dentro. A luz entrava fraca pelas frestas do telhado, formando faixas douradas no meio da poeira suspensa no ar. "Alguém aí?" gritou um dos policiais. Silêncio. Marcelo segurou a respiração, apertou ainda mais as mãos, como se estivesse rezando. E então, um barulho, fraco, como um suspiro ou um gemido. Os policiais entraram rapidamente, armas em punho, olhando para todos os lados. Marcelo foi atrás, os olhos percorrendo cada canto escuro, cada pedaço daquele espaço. E de repente, ali, no fundo, encostadas numa pilha de caixas velhas, duas figuras. Marcelo mal acreditava no que os olhos estavam vendo. Ali, no meio daquele galpão sujo e esquecido pelo mundo, entre caixas velhas e paredes descascadas, estava ela, Rafaela. Sua menina, seu amor, sua vida. Estava encolhida, agarrada com força a uma mulher suja com as roupas rasgadas e os cabelos desgrenhados que a envolvia num abraço apertado, protetor, como uma muralha frágil e ao mesmo tempo inabalável. Marcelo ficou paralisado. As pernas fraquejaram, o peito apertou e os olhos, que não derramavam uma lágrima há mais de 2 dias, simplesmente se inundaram. Mas mesmo ao reconhecê-lo, mesmo ao ver aquele homem forte e terno que tantas vezes a colocou no colo para contar histórias, Rafaela não soltou a mulher. Continuou ali, abraçada àquela figura frágil, mas que para ela era agora a segurança, o abrigo, o colo. Marcelo correu, tropeçando nos escombros, as mãos estendidas, a voz embargada. "Minha filha, meu Deus, Rafaela!" Mas parou a poucos metros hesitando. Não esperava aquela cena. Rafaela, com o rostinho sujo, as roupas amassadas e o olhar ainda assustado, não correu para ele de imediato, como faria em qualquer outro dia. Ficou ali abraçada à mulher que até então era uma estranha. E naquele segundo de hesitação, Marcelo percebeu que mesmo distante alguém havia cuidado da sua filha. Mesmo no meio do lixo, da miséria, da solidão, alguém havia protegido aquilo que ele tinha de mais precioso. Os policiais chegaram logo atrás, armas em punho, mas o delegado fez um sinal para que parassem. "Calma, calma", murmurou ele, percebendo que aquela cena não precisava de barulho nem de armas, só precisava de silêncio e respeito. Marcelo então se aproximou mais um passo, com o coração disparado. "Rafaela, sou eu, o papai." A menina apertou ainda mais a mulher, escondeu o rosto no ombro dela, como que ainda teme que o perigo volte. Joana, com a voz rouca, olhou para Marcelo, erguendo uma das mãos, não em ameaça, mas como quem diz, "Espera, ela ainda está assustada." E foi então que Joana, num gesto de uma humanidade que Marcelo nunca esqueceu, inclinou-se, afastou um pouco os cabelos da menina e disse baixinho, "Pode ir, é seu pai, tá tudo bem agora." Rafaela soltou um soluço, ergueu o rosto devagar, olhou para Marcelo e com os olhos cheios de lágrimas se lançou num grito. "Papai!" E enfim, correu. Marcelo se ajoelhou, abrindo os braços e no segundo seguinte sentiu o corpo pequeno e quente de Rafaela se jogar contra o seu.
Abraçou-a com tanta força que parecia querer fundi-la ao peito, como se nunca mais quisesse soltá-la. Beijava a cabeça dela, acariciava as costas, murmurava entre soluços: minha filha, graças a Deus, meu amor, tá tudo bem, tá tudo bem." Rafaela chorava, mas agora era um choro de alívio, de reencontro, de fim de pesadelo. "Eu tava com medo", sussurrou ela entre soluços. Marcelo acariciava as costas dela, repetindo: tá tudo bem, meu amor, acabou." Mas então, de repente, Rafaela ergueu um pouco o rosto, os olhos vermelhos de tanto chorar, e sussurrou com a voz entrecortada, mas cheia de certeza: "Pai, ela me salvou." Marcelo ficou imóvel. Olhou para a filha, depois virou devagar o rosto até encarar a mulher que até aquele momento ele via apenas como uma figura silenciosa, sentada ali no canto do galpão, com as roupas sujas e rasgadas, os cabelos desgrenhados e os olhos fundos de cansaço. Joana não disse nada. Só ficou ali olhando para os dois com aquele mesmo olhar sereno de quem já viu de tudo nessa vida. E mesmo assim escolheu ajudar. Rafaela então apertou ainda mais o cobertor velho que trazia enrolado ao corpo e com um fio de voz completou chorando: Se não fosse ela, eu não sei o que ia acontecer comigo." E desabou no choro, escondendo de novo o rosto no peito do pai. Marcelo sentiu o mundo parar. A garganta apertou, o coração disparou de novo, mas agora de uma forma diferente. Não era mais só medo. Era um misto de gratidão, vergonha e admiração. Ele olhou novamente para Joana, que continuava ali, calada, discreta, com os olhos marejados, mas sem derramar nenhuma lágrima. Apenas balançou a cabeça num gesto simples, humilde, como quem quer dizer: "Eu só fiz o que precisava ser feito." E então sorriu. Um sorriso tímido, mas verdadeiro, sincero, limpo. O tipo de sorriso que, mesmo vindo de uma pessoa coberta de sujeira, era mais puro do que qualquer ouro que Marcelo já havia tocado. O milionário ficou sem palavras. Acostumado a discursos longos, a reuniões importantes, a contratos e cláusulas bem redigidas, ali, naquela hora, não encontrou nenhuma palavra que fosse suficiente. Como agradecer? Como expressar com simples palavras o tamanho daquela dívida? Como reconhecer que uma mulher invisível aos olhos da sociedade foi quem protegeu a sua filha? Quando ele, com todos os recursos, não conseguiu, ficou de joelhos, ainda abraçado à menina, e respirou fundo, lutando para segurar as lágrimas. Joana percebeu e mais uma vez apenas sorriu e balançou a cabeça, como quem entende, como quem não espera agradecimentos, nem reconhecimento, nem recompensa. Só fez o que sentiu que precisava fazer. O delegado, que observava a cena de longe, se aproximou e respeitoso tocou no ombro de Marcelo, sussurrando: "Ela foi muito corajosa, arriscou a vida dela." Marcelo apenas assentiu, ainda sem conseguir falar. Então virou novamente para Joana, respirou fundo e conseguiu com a voz embargada dizer: "Obrigado, de verdade, obrigado." Joana, humilde, apenas respondeu: "Eu só não podia deixar aqueles homens levarem ela. Parecia minha filha." E pela primeira vez Marcelo percebeu, aquele ato de bravura, de proteção, não vinha só da bondade, vinha também da dor. Joana tinha perdido alguém importante. E de alguma forma, ao salvar Rafaela, ela também salvava a si mesma. Marcelo ficou ali olhando para ela, tentando imaginar quanta dor aquela mulher já tinha vivido, quantas noites frias, quantos dias sem comida, quantos olhares de desprezo. E mesmo assim, ela não endureceu o coração. Mesmo assim, escolheu proteger. Rafaela, ainda no colo do pai, virou-se também para Joana e, num gesto espontâneo, abriu os braços, soltou-se de Marcelo por um segundo e correu até ela. Abraçou-a com força, apertando o rosto contra o peito magro da mulher, e disse baixinho, mas que todos ouviram: "Obrigada. Obrigada por cuidar de mim." Joana, que até então não havia chorado, não conseguiu mais segurar. As lágrimas antes contidas agora escorriam livres, lavando um rosto marcado por tantos anos de sofrimento, mas que agora parecia mais leve. Marcelo ficou ali, assistindo aquela cena com o coração apertado e ao mesmo tempo cheio de uma gratidão que ele sabia que nunca conseguiria expressar completamente. E naquele momento entendeu: não foram os policiais, nem as câmeras, nem os helicópteros que salvaram Rafaela.
foi aquela mulher. Aquela mulher que ninguém via, que ninguém ajudava, que ninguém reconhecia. E agora ela era a verdadeira heroína daquela história. Uma revelação que mudou tudo, para sempre. Depois que a polícia confirmou que Rafaela estava bem e os paramédicos chegaram para examinar a menina, o clima de tensão dentro do galpão começou a dar lugar a um silêncio diferente. Um silêncio pesado, carregado de emoção. Marcelo, mais aliviado por ter sua filha nos braços, se virou mais uma vez para Joana. Ela continuava ali, sentada num canto, de pernas cruzadas, com um olhar perdido, como se tudo aquilo que acabara de acontecer fosse só mais um episódio entre tantos outros de sua vida sofrida. O delegado se aproximou dela, perguntando se estava bem, se queria água ou algum cuidado médico. Joana apenas sorriu de canto, com a humildade de quem aprendeu a sobreviver sem esperar nada de ninguém. Foi então que Marcelo, sem saber muito bem como começar, se ajoelhou à frente dela e perguntou com a voz ainda embargada: Qual é o seu nome? Ela olhou diretamente nos olhos dele, sem medo, sem vergonha, sem vitimismo, e respondeu com a voz rouca: Joana. Marcelo repetiu, quase como um agradecimento: Joana. Depois ficou em silêncio, esperando, como quem sentia que por trás daquela mulher aparentemente frágil havia uma história que precisava ser contada. E Joana, como quem percebeu que ele queria entender, quis pela primeira vez em muito tempo falar sobre si. Baixou um pouco o olhar, respirou fundo e começou. Eu não sou daqui. Tive uma casa, uma família. Tinha uma filha, linda, como a sua. Marcelo arregalou os olhos, surpreso. O nome dela era Ana Luísa, continuou Joana com um sorriso triste surgindo nos lábios secos. Fez uma pausa, como quem precisava de coragem para continuar, e prosseguiu. Um dia, há alguns anos, eu fui trabalhar. Deixei ela com uma vizinha. Sempre fazia isso, achava que era seguro. Mas naquele dia, houve um acidente. Engoliu seco, os olhos começando a brilhar com lágrimas que ela teimava em segurar. A casa pegou fogo e ela não conseguiu sair. Joana apertou as mãos magras com força, como quem quer conter a dor. Marcelo, sem saber o que dizer, apenas ficou ali, ouvindo com um nó na garganta. Depois disso, ela continuou com a voz quebrada. Eu não consegui mais. Perdi o emprego, perdi a vontade, perdi tudo. Fez um gesto vago, olhando ao redor do galpão, como quem diz, e aí acabei aqui. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia preencher cada canto daquele lugar. Até que Joana ergueu novamente os olhos e agora, olhando firme para Marcelo, completou. Quando eu vi a sua filha, aquela menina, sendo puxada, gritando, pedindo socorro, eu vi a minha Ana Luísa ali. Fez mais uma pausa, respirando com dificuldade, lutando contra a emoção que agora transbordava. Eu sabia que se eu não fizesse nada, podia ser tarde demais. Igual foi com a minha filha. Abaixou a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas e sussurrou. Eu não consegui salvar a minha, mas pelo menos salvei a sua. Marcelo não conseguiu segurar. As lágrimas que ele vinha tentando conter desde o momento em que encontrou Rafaela agora escorriam livres, quentes, lavando o rosto antes firme, agora entregue àquele turbilhão de sentimentos. Ajoelhou-se ainda mais próximo de Joana, segurou as mãos dela com força e disse, com a voz embargada, Você não salvou só a minha filha, você salvou a minha vida. Joana sorriu, um sorriso triste, mas sincero, e apenas balançou a cabeça, como quem não queria elogios nem reconhecimento. O delegado, que acompanhava a cena à distância, se aproximou, colocou a mão no ombro de Marcelo e disse, com um sorriso discreto, O mundo precisa de mais pessoas como ela. Marcela sentiu, sem conseguir responder. Então virou-se novamente para Joana e falou com firmeza, mas cheio de emoção. Você merece mais. Merece uma vida digna. Joana apenas sorriu, balançando a cabeça, como quem não espera nada, como quem, depois de tanto sofrer, aprendeu a não criar expectativas. Mas Marcelo, olhando para ela, para sua filha, para tudo que tinha acabado de acontecer, sentiu no fundo do peito que aquele encontro não podia terminar ali, que ele precisava fazer algo.
A polícia começou a organizar a saída, os paramédicos preparavam Rafaela para ir ao hospital, mas Marcelo permaneceu ali mais um tempo, segurando a mão de Joana, olhando nos olhos dela e repetindo mais uma vez com toda a força que tinha: "Obrigado." E Joana, com aquela simplicidade que só quem conhece a dor possui, respondeu, baixinho: "Só cuide bem dela. Isso é o que importa." E Marcelo soube naquele instante que aquelas palavras ficariam com ele para sempre. Mais do que um gesto, mais do que uma ajuda, Joana tinha lhe ensinado uma lição de vida, e por isso ele seria eternamente grato. Joana, com os olhos ainda úmidos, preparava-se para se afastar como sempre fazia após ajudar alguém, acostumada a não ser notada, a não ser convidada, a não ser incluída. Pegou sua sacola plástica, juntou o cobertor rasgado e se levantou, pronta para seguir seu caminho silencioso, como tinha feito tantas vezes na vida. Mas dessa vez foi diferente. Marcelo, ainda segurando a mão dela, sentiu uma força maior do que ele próprio, uma certeza que vinha lá de dentro, bem do fundo do coração, e antes que pudesse pensar, antes que pudesse pesar os prós e os contras, simplesmente falou: "Joana." Ela parou, com a sacola na mão, e olhou para ele, confusa. Você quer mudar de vida?" Joana franziu o senho, sem entender muito bem o que aquilo queria dizer. Estava tão acostumada a ser ignorada, a não ser convidada para nada, que aquela pergunta parecia vinda de outro mundo. "Como assim?" perguntou desconfiada, olhando ao redor, como quem espera ouvir uma piada ou um deboche. Mas Marcelo não sorriu, não desviou o olhar, não demonstrou dúvida. Pelo contrário, segurou as duas mãos dela com firmeza e disse, com a voz cheia de convicção: "Venha morar conosco." Joana arregalou os olhos sem conseguir acreditar no que ouvia. "Como assim? Com vocês? Você salvou minha filha," continuou Marcelo, com a voz embargada, mas decidida. "Você salvou o que eu tenho de mais precioso neste mundo. Agora eu quero que você tenha uma vida digna. Quero que tenha um lar, conforto. Quero que nunca mais precise dormir no frio com medo. Nunca mais." Joana ficou muda. O corpo inteiro parecia ter travado, como quem não consegue processar uma proposta tão absurda ou tão maravilhosa. Ela olhou para Marcelo, depois para Rafaela, que ao lado do pai sorria para ela, como quem já entendia tudo, como quem já aceitava, como quem já dizia com aquele olhar puro de criança: "Vem, fica com a gente." E então, Joana não aguentou. As lágrimas que ela vinha segurando com tanta força começaram a escorrer, quentes, rápidas, descontroladas. Levantou a mão até a boca, tentando conter o choro, mas não conseguiu. Desabou. Desabou como quem segura há anos uma dor, um peso, uma solidão, e de repente encontra alguém que estende a mão e diz: "Vem, você não está sozinha." "Eu não sei nem o que dizer", sussurrou ela entre soluços. Marcelo sorriu também com os olhos marejados. "Não precisa dizer nada, só aceita." Joana balançou a cabeça em choque, sem conseguir acreditar. "Mas eu sou só uma mendiga. Eu não tenho nada. Eu não sei nem como." Marcelo a interrompeu, apertando mais ainda as mãos dela. "Não importa. Você já me deu tudo. Me devolveu minha filha. Me devolveu a minha vida. Agora deixa eu fazer algo por você." Joana respirou fundo, olhando de novo para Rafaela, que agora se aproximava, segurando na barra do vestido rasgado dela, e dizia, com a voz doce: "Vem com a gente." E naquele momento, Joana soube. Soube que não era mais aquela mulher invisível, aquela que a sociedade fazia questão de ignorar. Agora ela era alguém que tinha um nome, uma história, um lugar no coração daquela família. Joana deixou a sacola cair no chão, como quem se desfaz de um peso que carregou por anos, e com um sorriso emocionado, com lágrimas descendo livremente pelo rosto, simplesmente assentiu: "Sim, eu aceito." Marcelo não se conteve. Levantou-se e abraçou-a mais uma vez com força, enquanto Rafaela também se enfiava no meio do abraço, os três ali misturados, abraçados, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Os policiais, os paramédicos, o delegado, todos que estavam ali ficaram em silêncio, emocionados, assistindo aquela cena que ninguém esperava. Uma cena rara, dessas que a gente vê e nunca esquece. Joana, a mulher que não tinha nada, agora tinha tudo. Uma chance, um lar,
uma família. E Marcelo, o homem que tinha tudo, agora tinha ainda mais. Um coração transformado, uma nova visão de mundo e uma gratidão eterna. E naquele instante, naquele galpão velho, todos souberam, a vida de cada um ali jamais seria a mesma. Alguns meses se passaram desde aquele dia marcante no galpão abandonado, mas para todos eles parecia que uma vida inteira havia se transformado. Joana agora morava numa casinha simples, porém acolhedora, construída nos fundos de um dos terrenos de Marcelo, cercada de árvores, flores e com uma pequena varanda de madeira, onde gostava de sentar-se todas as manhãs para ver o sol nascer, com uma xícara de café quente entre as mãos. Aquela mulher, que por tantos anos dormiu nas calçadas frias sob pontes e marquises, agora tinha um lar. Tinha uma cama macia, um armário com roupas novas e limpas e, mais do que tudo, tinha dignidade. Marcelo fez questão de oferecer a ela não apenas abrigo, mas uma oportunidade real de recomeço. Conversou com amigos, buscou orientação e acabou contratando Joana para trabalhar como cuidadora de crianças num dos projetos sociais que ele mesmo passou a apoiar com mais afinco depois de tudo o que viveu. E Joana se entregou ao novo trabalho com toda a alma. Cuidava das crianças com um amor, uma paciência e uma doçura que só quem já conheceu a dor e a perda pode oferecer. Cada abraço que dava, cada história que contava, cada machucado que limpava, parecia também curar um pedacinho das feridas que a vida lhe causou. Mas entre todas as crianças, havia uma que era especial: Rafaela. A menina, agora mais segura, mais sorridente, mais cheia de vida, corria todos os dias até a casinha de Joana, abraçava com força e, com aquele jeito doce, exclamava: "Minha heroína." Joana sempre ria, emocionada, e respondia afagando os cabelos loiros da menina: "Minha princesa." E assim se tornou um ritual entre elas, um abraço apertado, uma conversa na varanda, um pedaço de bolo compartilhado ou um passeio pelo jardim que Joana mesma ajudou a plantar, com flores coloridas e cheirosas que antes nem sabia o nome, mas agora fazia questão de cuidar todos os dias. Marcelo, por sua vez, também mudou. Aquele homem que sempre andou apressado, focado em negócios, cercado de números e reuniões, passou a enxergar o mundo com outros olhos. Nunca mais julgou alguém pela aparência. Antes, se cruzasse com uma pessoa suja na rua, talvez nem notasse ou no máximo apertaria o passo. Agora, parava, cumprimentava, oferecia ajuda, olhava nos olhos, porque aprendeu, da forma mais profunda possível, que por trás de cada rosto existe uma história, e às vezes um coração capaz de gestos que ninguém imagina. Ele também dedicou mais tempo à filha. Deixou de lado algumas reuniões, recusou propostas que o manteriam longe de casa por muito tempo e fez questão de ser mais presente. Passeavam juntos no parque, plantavam flores no jardim, faziam bolos desajeitados na cozinha e às vezes simplesmente deitavam na rede da varanda de Joana, conversando sobre coisas simples da vida. Marcelo nunca mais deixou de lembrar, nem por um dia sequer, do que Joana fez. Sabia que, sem ela, talvez nunca mais teria visto sua filha. Nunca mais teria sentido aquele abraço pequeno e quente que agora tanto valorizava. E Joana, por sua vez, também floresceu. Deixou de lado o cobertor rasgado e a sacola plástica que sempre carregava com medo de perder o pouco que tinha e passou a usar roupas novas, simples, mas limpas e escolhidas com carinho. Seu rosto, antes abatido, ganhou cor. O olhar, antes cansado, agora brilhava com a esperança. E o sorriso, esse agora era constante, iluminando aquela casinha modesta, que, para ela, era mais preciosa que qualquer mansão. Às vezes sentava-se na varanda com Rafaela no colo, olhando o horizonte e dizia: "A vida é engraçada, né, minha linda? A gente nunca sabe o que nos espera." E Rafaela, com um olhar puro, respondia: "Ainda bem que você estava lá naquele dia." Joana a abraçava com força, sentindo que de alguma forma havia encontrado não apenas uma nova vida, mas uma nova família. E assim, naquela pequena casa, naquela nova rotina cheia de afeto, o tempo foi passando. Marcelo seguia seus negócios, mas agora com o coração mais leve e os olhos mais atentos. Rafaela crescia, saudável, cercada de amor. E Joana,
Joana enfim conhecia o que, por tanto tempo, lhe foi negado: segurança, afeto, reconhecimento. E todas as manhãs, quando o sol nascia iluminando a varanda, o jardim e as novas flores, Joana respirava fundo e pensava: eu renasci. Porque, no fim das contas, não foi só Rafaela quem ganhou uma nova chance. Todos eles ganharam. Um novo começo para todos. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.